Série A Compreensão do Todo. Livro de Setúbal. 15º capítulo. Locais fúnebres carregam mais reflexões do que locais alegres. A alegria e a felicidade ainda são sentimentos entorpecentes para o ser humano. São sentimentos que levam ao êxtase e, normalmente, à falta de vigília e reflexão, e que têm boa parte da sua origem no espírito, para só então, posteriormente, ser refletido para o corpo, o qual, sem saber ao certo como lidar com essas satisfatórias energias, acaba por se derramar em excessos carnais. Os momentos de alegria e profunda felicidade não deveriam ser acompanhados apenas de gratidão. Deveriam ser sinônimos de compreensão, que só é alcançada por meio das reflexões. Os velhos e antigos cônjuges, quais sejam amor e dor, colocam-se como adjuntos e inseparáveis nas lições e doutrinações geradas pelo acaso. Este casal sempre se coloca a bater e afagar, em cada momento com uma face do que tem de força e potencial incessantemente. O amor e a dor são incessantes, sempre agindo conforme as necessidades evolutivas do povo ou comunidade em questão. Suas presenças são sempre complementares e inversamente proporcionais, ou seja, dificilmente se colocam em cena concomitantemente. Quando um entra, o outro sai, e vice-versa. Nesta ponderação, entre a quantidade de amor e a quantidade de dor, dosam-se corretamente de acordo com cada momento e fase evolutiva. Reparem que nos últimos 20.000 anos a comunidade terrestre vem recebendo diferentes lições que são plantadas em desafios bem dolorosos. Fato que, devido ao embrutecimento dos corpos e à necessidade evolutiva dos espíritos, não poderia se dar de forma diversa. O tratamento deveria ser de choque, porquanto os momentos de reflexão profunda debruçar-se-iam sobre a tristeza, após uma profunda dor. Ela que, pouco a pouco, lecionou aos pilares da evolução individual, ensinando-os a forma de aprendizado moral e intelectual que poderia, em alguns casos, que deveriam ser galgados. É neste mar de dor em que qualquer uma comunidade espiritual habita ao possuir sua existência atrelada a um mundo de provas e expiações. Por meio do gotejamento de amor, no entanto, novas formas de aprendizado vão surgindo, dando aso a novas formas de se lecionar sobre a evolução individual nos desafios cotidianos, o que só se faz possível graças à dor que fez a tantos evoluírem aprendendo. Gota a gota. Gotas de amor que acalentam o fulgor deixado nas memórias pela dor. Assim, o mar vai se colorindo, partindo do turvo e turbulento para o translúcido e calmo. Isso porque, a cada gota de amor que é adicionada, uma gota de dor é retirada do mar. O mar, que é a energia que permeia a todos de uma comunidade espiritual, que não é vácuo entre os universos individuais e que é fluido energético que une a todos de um planeta, além de ser composto energético que toca a matéria e o espírito ao mesmo tempo. Podemos denominá-lo de fluido comunitário, pois é a interconexão plena entre todos os espíritos de uma comunidade. Fluido que é meio, que é solução energética em que a comunidade espiritual está embebida e onde se dá vazão clara entre uma conexão plena e direta entre todos os indivíduos. Por aí, se começa a entender que a ação deverá, por consequência, possuir uma reação, seja ela no curto ou no longo prazo. Neste fluido, a concentração de amor aumenta na medida em que a comunidade espiritual evolui. As alterações das concentrações acontecem constantemente, algumas de maneira natural, quando os espíritos aprendem com os desafios aos quais são submetidos, outras de maneira pressionada, durante e após processos de degredo. A forma de execução e elaboração desse processo deve ser compreendida para entender mais a fundo a dinâmica evolutiva que se dá entre mundos. Antes de recapitularmos o que foi dito em capítulos anteriores sobre a diferença da quantidade de energia entre os momentos de encarne e desencarne, adentremos um pouco mais nos dois grandes padrões de energia que formam o fluido comunitário e como se relacionam com os indivíduos que nele habitam. Partindo do princípio que os espíritos são parte formadora desta grande solução, compreenderíamos eles como sedimentos, ou como uma parte sólida que interage dinamicamente com os dois líquidos, que são constantemente solúveis um no outro.
O amor e a dor se colocam a movimentar-se um adentrando no outro, tocando em todos os momentos a todos os indivíduos. Mas como se daria essa movimentação? Apesar de ser ela dinâmica, é também desordenada? Sim e não. É desordenada porque não tem nenhum espírito ou entidade que a rege diretamente, mas também não é desordenada porque teu movimento não é aleatório. O que quero dizer com isso? Quero dizer que a movimentação das partes formadoras do fluido comunitário, do amor e da dor é resposta ao comportamento de cada espírito. Sim, respondendo diretamente, a interação é plena e constante entre as energias do fluido e do espírito. Retornando à química básica, em que compostos semelhantes dissolvem compostos semelhantes, da mesma forma que uma solução composta por moléculas polares dissolve outro composto formado por moléculas polares, ao mesmo tempo em que repelem moléculas apolares e vice-versa, temos que a relação entre o padrão espiritual do espírito e a movimentação das partes do fluido respeita a mesma lógica, por comportamento semelhante. Isso quer dizer que espíritos que se colocam em determinados padrões atraem ou repelem partes do fluido. Mas como estes fluidos se colocam nesses padrões? Através de suas intenções. O seu padrão para atrair ou repelir as partículas do amor do fluido advém de suas intenções, ou seja, de acordo com o comportamento, um espírito atrai para ele o amor e repele a dor, ou ao contrário. E como iniciamos o entendimento no atual contexto terrestre? Iniciamos percebendo alguns fatos importantes. Através de conta-gotas, o fluido comunitário terrestre vem recebendo gotas de amor. Portanto, por mais que hoje haja muito mais amor na comunidade do que havia há 20 mil anos, a quantidade de dor ainda é maioria relevante no fluido que tange a Terra. Mais uma coisa importante de se observar. Se estes fluidos estão em constante movimentação e, por mais que estejam misturados, formam uma mistura heterogênea, eles, de uma forma ou de outra, tangem e tocam a todos com alguma intensidade. Mas qual a probabilidade maior de ser tocado? Pelo amor ou pela dor? Simplesmente digo, ao analisar a quantidade, ver-se-á que a probabilidade maior é de ser tocado pela dor. Assim se verá, mais uma vez, que neste mundo de provas e expiações, os seus integrantes se colocam em 3 posicionamentos. Primeiro, aqueles que se colocam agindo de forma bem intencionada, atraindo para eles o amor e repelindo por muitas vezes a dor. Segundo, aqueles que se colocam de maneira mal intencionada, atraindo para eles a dor e repelindo a leveza do amor. E terceiro, grupo, aquele dos inertes que aqui nada fazem e ficam à mercê da própria sorte e acabam inexoravelmente por se deparar muito mais com a dor do que com o amor, em função da quantidade e da probabilidade. Entretanto, não deixa de ser esta uma ferramenta do sistema que está criado para pressionar a evolução. Afinal, através do amor ou da dor, as lições serão distribuídas a todos.